Olá a todos! Hoje vamos assistir um vídeo impressionante, com muitas lacunas que a ciência não consegue dar uma resposta. Estou falando da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro e suas gravuras e inscrições. Segredos da Pedra da Gávea, fenícios, escritas, imagens e esfinge. Os mistérios da Pedra da Gávea foram examinados por muitos indivíduos e hoje vamos descobrir um pouco mais sobre esta montanha obscura. Um segredo perturba e divide os pesquisadores brasileiros. A Pedra da Gávea na cidade do Rio de Janeiro. Uma linha de pesquisa enxerga nela uma esfinge perfeita, cuja face durante o dia é a de um jovem, e ao entardecer é a de um ancião enrugado e triste. Outra corrente não admite estas leituras e vê em tudo como uma coincidência muito grande. Mas uma coisa ninguém ainda conseguiu esclarecer suficientemente, são as inscrições postas na pedra. Tudo indica que estas inscrições têm mais de 30 mil anos. Mas o que mais espanta é a pergunta: o que estaria escondido na Pedra da Gávea? Existiria nela um portal ao suposto mundo oculto ou subterrâneo, o qual muitos acreditam existir em nosso planeta? Permaneça conosco até o final para descobrir. Presença vista de diversos pontos do Rio de Janeiro. A Pedra da Gávea pode ser comprovadamente percebida. Ao passar pela rodovia Lagoa Barra, você pode ter visto a esfinge esculpida na Pedra da Gávea, a 842 metros acima do mar. Tem uma forma, uma aparência específica que até estimulou seu nome. Se admite que a Pedra da Gávea tenha sido a principal montanha vista pelos marujos de uma empreitada portuguesa, em 1502. Desde o início, o pessoal do capitão Gaspar de Lemos avistou uma montanha sobre o Oceano Atlântico, que parecia com o Cesto da Gávea, que é uma estrutura para visualização no topo do mastro dos barcos, daí o seu nome. O Cesto da Gávea garantia a melhor visão para que os navegadores pudessem enxergar os movimentos do mar e os possíveis riscos ao longe, usando apenas a visão ou com o emprego de um monóculo. A Pedra da Gávea é feita de rocha e granito. Aborda o maior monumento de pedra à beira-mar da Terra. O monumento de pedra é um desenho geográfico, como uma montanha, emoldurada por uma enorme pedra solitária. Com seus 842 metros, quase 1 quilômetro de altura, a Pedra da Gávea é importante para o Parque Nacional da Tijuca, estado do Rio de Janeiro. As coordenadas de GPS estarão na descrição do vídeo. Uma das especulações sobre o rosto visto de um lado da Pedra da Gávea é que foi gravado por fenícios. Mas quem foram os fenícios? Foram um povo da antiga Fenícia, atual Tunísia. Eram contemporâneos dos hebreus, Império Grego e Império Romano. Esse povo é conhecido pelo comércio, navegações e alfabeto. Os fenícios criaram táticas comerciais muito adiantadas do seu tempo. Agora voltando à Pedra da Gávea. Existem várias questões sobre a Pedra da Gávea que não podem ser respondidas até hoje. Número 1. A aparência da grande cabeça com os dois olhos, não muito profundos e sem comunicação entre eles, e as orelhas, e o local de um nariz. Número 2. As grandes pedras no topo da cabeça que se assemelham a uma espécie de coroa ou adorno. Número 3. Uma abertura enorme na forma de um portal no norte-leste, parte da cabeça que é de 15 metros de altura, 7 metros de largura e 2 metros de profundidade. Número 4. Um observatório na parte sudeste, contendo algumas gravuras. Número 5. Um ponto culminante como uma pequena pirâmide feita de um único bloco de pedra no topo da cabeça. Número 6. As famosas e controversas inscrições no lado da rocha. Número 7. Algumas inscrições pequenas se assemelham a cobras, raios de sol e etc., localizados em todo o topo da montanha. Número 8. A posição de um suposto nariz que teria caído há muito tempo. Por causa dessas questões, houveram diversas pesquisas em vários momentos de nossa história. Agora, antes de continuarmos o vídeo, curta, se inscreva no canal, compartilhe. É muito importante o seu apoio. Vamos continuar. A escalada na Pedra da Gávea é difícil e complicada para desbravadores e curiosos amadores em busca da experiência. Essa aventura dos fenícios teria ocorrido por volta de 1000 a.C., quando esses povos atravessaram o mar Mediterrâneo, cruzaram o Oceano Atlântico e apareceram em terras tupiniquins. Tudo começou no século XIX. Alguns sinais do lado da pedra teriam chamado a atenção do imperador Dom Pedro I, embora seu pai, Dom João VI, então rei de Portugal, já houvesse recebido um relatório de um clérigo dizendo-lhe sobre os sinais estranhos, que datariam de antes de 1500, quando o Brasil foi descoberto.
Basicamente é o que diziam as especulações levantadas por Robertus C. Nordmanus, 1644, e George Horn, 1652, pois ambos aceitavam que as molduras de uma esfinge na Pedra da Gávea constituiriam uma obra fenícia. Em 1839 uma pesquisa oficial foi feita, e em 23 de março, o Instituto Geográfico e Histórico do Brasil decidiu que a Pedra da Gávea deveria ser detalhadamente analisada, e ordenou então a pesquisa do local das inscrições. Um pequeno grupo foi formado para estudar a montanha, mas cerca de 130 anos depois, um jornal de grande circulação no Brasil questionou tal comissão, perguntando se eles realmente escalaram a rocha ou simplesmente a estudaram usando binóculos. O relatório dado pelo grupo de pesquisa diz que eles viram as inscrições e também algumas depressões feitas pela natureza. No entanto, ninguém que vê essas marcações de perto vai concordar que algum tipo de atividade natural poderia ter causado o surgimento dessas inscrições na rocha bruta. Após o primeiro relatório, ninguém falou sobre a Pedra da Gávea novamente e oficialmente até 1931, quando um grupo formou uma expedição para encontrar o túmulo do rei fenício que foi coroado em 856 a.C. em Tiro, antiga Fenícia, hoje o Líbano. Outros sítios arqueológicos foram encontrados em Niterói, Campos e Tijuca que sugerem que os fenícios de fato, há cerca de 3.000 anos atrás, passaram por esta região. Algumas escavações amadoras foram feitas sem nenhum resultado. 2 anos depois, em 1933, um clube de alpinistas do Rio de Janeiro organizou uma grande expedição com 85 alpinistas, que contou com a participação do professor Alfredo dos Anjos, um historiador que deu uma palestra, in loco, sobre a cabeça do imperador e as suas possíveis origens. Na parte superior da metade direita, é a essência da Pedra da Gávea. É possível ver sinais que foram vistos como desenhos por pesquisadores do século XX. Embora alguns aceitem que esses desenhos sejam apenas indícios de corrosão normal da pedra, mas a vinda dos fenícios para o Brasil é genuína e se confere a eles essas marcas na pedra. Gravuras na Pedra da Gávea foram encontradas pelo brasileiro Bernardo Ramos, arqueólogo. Ele reconheceu letras fenícias que se arranjavam da direita para a esquerda, uma frase até certo ponto confusa. Tiro Felícia Badesir, filho mais velho de Jetbaal. Mais uma interpretação feita em 1954, por José Henrique de Souza, organizador da Sociedade Teosófica Brasileira, deu mais luz à mensagem. A escrita foi decifrada como Jetbaal Fenício de Tiro, primogênito de Badesir. A chegada dos fenícios no Brasil e os segredos da Pedra da Gávea foram concentrados por José Henrique de Souza. Ele afirmou que o governante banido de Tiro, capital da Fenícia, Baal-Zir ou Badesir apareceu aqui com seus filhos gêmeos Et-Baal-Bey e Baal-Bel. Durante a travessia da Baía de Guanabara, os filhos do rei Badesir tiveram seu barco afundado por uma tempestade e se afogaram. Em seguida, seus corpos foram recuperados e colocados em um local na Pedra da Gávea, que acabou virando a câmara funerária dos governantes. Por milênios, suas partes mortais restantes ficaram dentro do monumento de pedra, em um poço. O suposto acesso ao interior do monumento de pedra é delimitado por um gigantesco bloco branco situado nos fundos da pedra, em direção ao bairro de São Conrado. A expressão Jetbaal, fenício de Tiro, filho mais velho de Badesir, seria um reconhecimento post-mortem pelo rei Badesir ao seu filho mais velho. Além disso, uma esfinge do príncipe foi entalhada e aberta em um dos lados da Pedra da Gávea. Atualmente, os pesquisadores afirmam que tanto o rosto humano quanto as gravuras foram moldadas na pedra, sendo uma desintegração de seus minerais, provocada por substâncias, elementos físicos e naturais, por exemplo, vento ou chuva. Nesse sentido, o rosto humano que vemos seria apenas o produto de nossa mente criativa, por meio da peculiaridade mental conhecida como pareidolia. No momento que juntamos significado a névoas, fluidos, montanhas e assim por diante. Assim, alguns dizem que a montanha não deve ser vista como um sítio arqueológico. Por mais que a Pedra da Gávea tenha ganhado o estado de esfinge fenícia em um de seus lados, temos a sorte de ter essa joia no cenário carioca. Roldão Pires Brandão, o presidente da Associação Brasileira de Espeleologia e Pesquisa Arqueológica no Rio, e um dos muitos fãs da pedra declarou: é uma esfinge gravada em granito pelos fenícios, que tem a cara de um homem e o corpo de um animal deitado. A cauda deve ter caído por causa da ação do tempo.
A rocha, vista de longe, tem a grandeza dos monumentos faraônicos e reproduz, em um de seus lados, a face severa de um patriarca. Além das inscrições, a Pedra da Gávea está ligada a muitas lendas. Número 1. Existem afirmações de que o topo da pedra lembraria uma esfinge de um gigante alado fenício. Número 2. O rosto foi feito por atividades alienígenas. Agora vemos uma fotografia feita em 1952 feitos por jornalistas da revista O Cruzeiro, que estão disponíveis no Arquivo Nacional. Número 3. Imenso portal de Agartha também representaria a entrada para o túmulo de Badesir, onde teria sido enterrado o rei fenício. A entrada para o túmulo de Badesir, mas para a grande maioria dos místicos, é uma grande cavidade no forma de um paralelepípedo de 15 metros de altura, 7 metros de largura e 2 metros de recuo. Simularia a entrada para o reino subterrâneo de Agartha. Número 4. Há várias questões intrigantes que reforçam de que o rei fenício teria sido enterrado no topo da Pedra da Gávea, e que seu cume representaria sua esfinge. Inegável a aparência de um rosto humano munido de elmo e barbas em uma das faces da montanha. A semelhança do topo do morro com um sarcófago enorme. Existe uma disposição de pedras gigantes no topo da cabeça do imperador, formando uma figura de semicírculo ou triângulo, dando a entender que uma coroa de pedra teria sido erguida no local. Número 5. Outros dizem que a Pedra da Gávea é protegida por poderes cósmicos. Em 1937, cientistas foram submetidos a uma análise médica depois de passarem uma noite na pedra, sendo que alegaram ter visto uma luz verde saindo das lacunas da pedra, de onde enxergaram muitas estátuas humanas em seu interior. Número 6. Outra história muito diferente que envolve a Pedra da Gávea está ligado a uma gruta tipo sifão, localizada na parte em que a rocha se encontra com o mar. Uma parte da gruta estaria localizada acima do nível do mar, e lá dentro, sairia das águas uma escada enorme que entraria profundamente na montanha. Consta que 2 mergulhadores, ao encontrar esta gruta, subiram a escada, e assim como os que encontraram a luz verde, perderam os sentidos. Quando acordaram, estavam no alto da montanha a 842 metros de altitude. Número 7. Mitologia persa. Segundo a mitologia sagrada da cultura persa, hoje o Irã, há 4 estrelas guardiãs no céu sobre os pontos cardeais da Terra, e a Pedra da Gávea é protegido por elas. Apesar de todas as teorias, o fato de que a pedra é campeã em número de mortes entre os alpinistas, provocaram suspeitas de que a tumba do rei fenício com todos os seus tesouros realmente pode estar dentro dela. A taxa de fatalidades é explicada pela total falta de preparação dos alpinistas amadores. Seriam as vítimas da maldição colocada sobre aqueles que ousam violar o local do enterro do rei fenício? Fica a dúvida. Se gostou de nosso conteúdo, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente, compartilhe. É muito importante para mostrarmos para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Abraços e até mais! Mais uma coisa, aproveite e assista os vídeos que estão aqui aparecendo em sua tela. Você irá gostar dos assuntos, clique e confira.